paz do Senhor, adolescentes. Nós estamos aqui hoje para estudar a lição de número 2 da Revista dos Juvenis, que tem o título Conhecendo Jesus de Nazaré. O texto áureo, ele está no livro de João, capítulo de número 20, versículo de número 31, que nos diz o seguinte: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Gostaria de saudar a todos que nos assistem com a paz do Senhor. As aulas desse trimestre, elas nos permitirão aprofundar no conhecimento da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Na lição passada, pudemos fazer uma reflexão a respeito de 2 lugares por onde Jesus passou grande parte do seu ministério, que é Jerusalém e a Galileia. E hoje, eu te convido a refletir acerca de algumas questões. Afinal, quem foi Jesus de Nazaré? Por que ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores? Por que ele é chamado de Verbo? E como eu posso ser também chamado Filho de Deus? Na Bíblia, encontraremos a expressão "o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Vamos perceber que nesse ato há uma linda história do amor de Deus para com o seu povo. Nós estudaremos sobre a infância, a adolescência e a juventude de Jesus. E veremos que elas são apresentadas como uma forma de preparação para o exercício do ministério ímpar que ele teve. Embora foi curto, um período de 3 anos, cerca de 3 anos e pouco, mas o ministério de Jesus foi lindo e ele fez coisas maravilhosas e incríveis. Ele curou, ele fez milagres, maravilhas, mas nós veremos que o propósito essencial do ministério dele era alcançar a humanidade. Finalmente, nós vamos contemplar o evangelista João apresentando Jesus como Filho de Deus. A lição ela tem 3 objetivos, que é entender o porquê que Jesus é considerado o Verbo. Falaremos acerca da vida pré-ministerial dele e definiremos as expressões Filho do Homem e Filho de Deus. A lição é dividida em 4 tópicos. O primeiro é o Verbo e o Verbo se fez carne. No livro de Filipenses, nós encontraremos a descrição dizendo o seguinte, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que também toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você vai ver isso no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo 5 até o 11. Talvez você ache meio complicado essa ideia de verbo. No entanto, não é tão complicado assim. Segundo os dicionários, verbo é a palavra que expressa ação. Nesse caso, Cristo ele pode ser considerado verbo porque é por meio dele que tudo se fez. Você encontra isso no livro de João, no capítulo 1, no versículo 3. Desde o Gênesis até o Apocalipse estavam presentes a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Trindade ela pode ser encontrada em toda a extensão dos textos bíblicos. E Jesus, sendo parte da Trindade e sendo o Verbo, ele em toda a Bíblia estava exercendo ativamente uma atividade plena desde a criação dos céus e da terra até o dia de hoje. Mas por que o Verbo se fez carne? É simples, porque Deus nos ama tanto que ele veio ao mundo para que todos nós
pudéssemos ser salvos. E além disso, para que pudesse dar a vida por mim e por você. Jesus, ele não foi criado. A gente precisa ressaltar aqui que ele não é obra de Deus, ele não é criatura de Deus, ele é eterno. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Apesar de fazer parte da Trindade, como eu já disse aqui, ele não é uma criatura de Deus. E no plano eterno da salvação, ele é conhecido o Verbo. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito, apesar de atuarem de formas diferentes, possuem a mesma essência de Deus. E por consequência, eles compartilham do mesmo projeto. Quero ressaltar para você que para conhecer Jesus, a gente precisa entender que ele é Deus. E ao descer aqui na terra e viver como homem, ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus 100%. E ao mesmo tempo, vivendo aqui entre nós, ele foi 100% homem. Ele padeceu das mesmas dores, ele sofreu, ele foi tentado, mas a grande diferença é que ele venceu a tentação, em momento algum ele pecou e nos deixou o maior legado, o maior exemplo. Eu quero ressaltar para você que ele habitou entre nós. E você já deve ter notado que as pessoas mais importantes, né, o tópico 2 da lição, ele traz justamente essa expressão, que Jesus, ele habitou no nosso meio. Pare um pouco para pensar, você já deve ter notado que as pessoas mais importantes da sociedade, elas muitas vezes são inacessíveis, né? Dificilmente a gente consegue ter um contato fácil. Vou dar um exemplo aqui para você, seja ele o prefeito da nossa cidade, né, o governador ou até mesmo o presidente. Uma pessoa que exerça qualquer cargo público e que exerça um papel de liderança, de importância na sociedade. Dificilmente para você chegar até uma pessoa dessa, você vai conseguir ir diretamente. Você terá que passar por toda uma trajetória, né? Você terá que fazer reivindicações para que chegue até ele. Você terá que passar pelos secretários, pelos assessores. No caso de um diretor de uma grande empresa, esse trajeto seria até mais rápido, né? Você conseguiria chegar com mais facilidade, mas mesmo assim, você teria que se submeter à disponibilidade de agenda dessa pessoa. Agora imagine o seguinte, se todo motivo desse esforço seja apenas para falar dos seus problemas mais íntimos e pessoais. Possivelmente, você não conseguirá esse agendamento, né? A pessoa ela tem as suas obrigações e não tem tempo a perder, não tem tempo a parar para te dar atenção somente para escutar os seus problemas. Agora, o mais lindo é que Jesus, mesmo sendo muito mais importante do que todas essas pessoas, ele escolheu nos ouvir. Ele dedicou 33 anos aqui na Terra e ainda mais, deu a vida por mim e deu a vida por você. Adolescente, Deus, ele ouve atentamente as nossas orações, independente de qual seja o horário, de qual seja a circunstância que nós estejamos vivendo. Ao contrário do passado, hoje nós vivemos o tempo da graça e temos livre acesso ao Pai, né? A Bíblia diz que Jesus, através do teu sangue, pagou a nossa dívida e hoje nós somos livres e temos livre acesso ao Pai, né? Não precisamos de mediador. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Tendo visto tudo isso e entendido o porquê Jesus é o Verbo,
o porquê dele ter descido aqui, se materializado, vivido em nosso meio e pelo fato dele ter agido em todo o tempo, essa é a definição dele ser considerado verbo. Agora nós vamos ver um pouquinho acerca da vida pré-ministerial de Jesus. No livro de Mateus, vemos que Jesus ele nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, e Maria, sua mãe, ela estava prometida, né, em casamento, todos vocês conhecem a história, a José, e ela recebeu essa grande missão, né? Ela passaria então a gerar Jesus e ela ficara grávida pelo Espírito Santo. Como ela e José, eles não haviam tido nenhum relacionamento sexual durante o seu noivado, José, ele sendo um homem justo e não querendo a difamar, ele, num primeiro momento, ele pretendia anular o casamento, mas para não denegrir a imagem dela diante da sociedade, principalmente porque ela sofreria uma grande consequência, poderia até mesmo ser apedrejada, o que acontece? Ele pretende anular o casamento em secreto. Porém, o anjo do Senhor lhe aparece em sonho e lhe diz que ele não deveria temer em receber Maria como a sua esposa, pois o filho que ela estava gerando havia sido concebido pelo Espírito Santo. O anjo ainda afirma que depois que ela desse à luz, eles deveriam chamar o menino de Jesus, pois ele salvaria o povo dos seus pecados. Então, entendamos que Jesus, ao contrário de cada um de nós, ele teve um nascimento diferente, né? Ele veio no ventre de uma virgem para provar que ele é Deus, né? E vemos que logo no início da infância, ele precisou fugir com a sua família para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Assim como Israel no começo de seus dias, como nação, desceu até o Egito, todos vocês conhecem a história de José, uma história linda, né, que nos fascina, e vemos que o povo foi parar ali no Egito, depois veio o período da aflição, da perseguição, e Deus então em determinado momento vai chegar e vai levantar Moisés como libertador do povo para tirar ali daquela terra, daquela opressão. Assim como Deus tirou Israel do Egito, ele tirou também Jesus. Você vai ver que mais tarde, depois de passar um período ali no Egito, eles voltam para Israel, né, com a sua família, ele volta para Israel com a sua família, e o pai de Jesus, né, tendo ouvido falar que Arquelau, que era filho de Herodes, estava reinando na Judéia no lugar de seu pai, ele temeu, né, e teve medo de ir para lá. Só que, avisado em sonho, ele decide então ir para a Galileia. E ali, Jesus, né, o ajuda, chegando em Nazaré, Jesus o ajuda, o seu pai, a trabalhar na carpintaria, né? Vamos falar aqui um pouquinho da infância de Jesus. Jesus ele foi apresentado no templo ainda pequeno, cumprindo-se o tempo da purificação, né? Com 12 anos de idade, os pais de Jesus, eles foram para Jerusalém a fim de participarem da festa da Páscoa, essa festa que ocorria anualmente. E o mais interessante é que, terminado todo aquele período de festa, ao retornarem para casa, no meio da caminhada eles se deram conta que Jesus não estava com eles. Aí eu quero chamar a tua atenção aqui para um detalhe, que a gente não perca Jesus de vista, que você não perca Jesus de vista em nenhum momento, que você tenha Ele contigo em todos os dias da sua vida, que você
siga-o, que você possa viver em comunhão com Ele. Não foi o que aconteceu naqueles dias, né? Porque os seus pais, no meio da caminhada, perceberam que Jesus não estava ali. E eles passaram cerca de 3 dias à procura do Mestre, até que então eles o encontrassem. E o interessante é que quando eles encontram, Jesus estava no templo, sentado com mestres, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas, e todos que ouviam Jesus, eles se maravilhavam com o seu entendimento e com as suas respostas. Você encontra isso no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52. E você vai ver que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mais tarde, nos deparamos, com João Batista pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, ou seja, Jesus ele teve ali a sua infância, foi apresentado no templo, com 12 anos ele estava ali no meio dos mestres, no meio dos doutores, e ele vai chegar então ao momento em que, próximo de exercer o seu ministério. E João Batista é quem vem antes dele, preparando o caminho. Você vai ver que João afirma que batizava, João, à beira do Rio Jordão, estava batizando o povo, e ele, em determinado momento, vai falar para aquelas pessoas, ele prega ali o arrependimento, e em determinado momento ele vai falar para o povo que ele estava ali cumprindo seu papel, batizando o povo com água, mas em determinado momento viria alguém mais poderoso que ele. E João chega ao ponto de dizer que ele não era digno de desatar as sandálias. E ele vai além, ele diz ainda que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também, chega até João Batista e também é batizado. E é por João Batista que Jesus é apresentado, como Filho de Deus. O tópico 3 da lição, ele tem por título Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus que foi manifesto ao mundo para cumprir na cruz o plano da salvação de toda a humanidade. No Evangelho de João, encontramos declarações maravilhosas acerca de quem ele é. E eu quero citar algumas aqui para você, que é a seguinte. Primeiro, no livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 48, Jesus se apresenta como o pão da vida. No livro de João, no capítulo 10, versículo 7, ele se apresenta como a porta das ovelhas. No livro de João, capítulo 10, versículo 11, ele se apresenta como o bom pastor. E no livro de João, capítulo 11 e versículo 25, ele se apresenta como a ressurreição e a vida. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele se apresenta como o caminho, como a verdade e como a vida. E no livro de João, capítulo 15, versículo 1, ele se apresenta como a videira verdadeira. Quero chamar a tua atenção para um detalhe. Jesus, ele viveu entre nós e ele ressuscitou, morreu por cada um de nós e ressuscitou. Por que tudo isso? Porque ele nos ama. Ele é o único meio de salvação para o ser humano. Ele é o Filho de Deus. Nos ama de uma maneira inimaginável. E por amar tanto a humanidade é que Deus
deu o seu Filho unigênito, né, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o tópico de número 3 da lição. E então, nós nos deparamos com um questionamento. E você também é filho de Deus? A condição para que sejamos considerados filhos de Deus, qual seria? A condição para nos tornarmos filhos de Deus é crer no nome de Jesus Cristo. Acreditar que esse nome é poderoso, acreditar que esse nome tem poder, acreditar que ele é o Filho de Deus. Mas nós vivemos uma sociedade, né, em que as pessoas acreditam em Jesus. Só que só acreditar em Jesus basta? A gente vai ver que não. A gente vai ver que, além de acreditar que Ele é o Filho de Deus, a gente precisa dar um passo muito importante. E que passo seria esse? Aceitá-lo como único e como suficiente Salvador. A partir do momento que eu decido, né? A partir do momento que eu decido aceitar a Ele, entregar a minha vida a Ele, entregar a Ele tudo que eu sou, a partir do momento que eu decido ter uma nova vida, abandonar todas as velhas práticas, a seguir a Cristo como seu discípulo, eu estou disposto a abandonar tudo, a viver em prol da obra dele, a viver em prol do reino dele, e é a partir desse momento que acontece o novo nascimento, porque a partir do momento que eu decido seguir a Jesus, que eu acredito na palavra dele, então, e principalmente me batizo nas águas assim como ele foi batizado, a partir do momento que eu decido pelo novo nascimento, então é que acontece esse encontro, essa transformação de vida, né? Para o evangelista João, o crer é um ato continuado, onde vivemos uma dedicação amorosa e abnegada que continua dia após dia e nos aproxima do nosso Senhor e Salvador. Ou seja, sigamos a Cristo, que possamos depositar nele a nossa fé, que possamos depositar nele a nossa confiança. Ele é a razão de nós estarmos aqui hoje. Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, se não fosse a compaixão dele, nós não estaríamos aqui. O mais lindo de tudo é que ele não faz acepção de pessoas. O mais lindo de tudo é que ele nos ama independente de quem somos. Ele não olha para o nosso passado, ele não olha para as nossas limitações, mas ele veio para salvar a cada um de nós. Então, que você possa ter em mente o seguinte: ele decidiu dedicar o tempo em que ele viveu aqui na Terra, os 33 anos, toda a sua vida, né? Ele não temeu o sofrimento, ele não temeu a cruz, mas ele foi até o fim por cada um de nós. E agora que você já conhece quem é Jesus de Nazaré, e agora que você pode perceber o quanto ele me ama, o quanto ele te ama, a ponto, né, de se entregar, a ponto de Deus entregar o seu único filho, a ponto dele enfrentar as mais terríveis dores, basta para cada um de nós entender o seguinte, que para que possamos ser alcançados por tão grande graça, para que possamos nascer de novo,
nós devemos aceitar como Salvador. Nós devemos ser um discípulo dele e, principalmente, nós devemos ser um porta-voz dessa verdade. Então, meu querido adolescente, se entregue totalmente para Jesus. Viva na dependência dele, seja um discípulo dele e que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Deus abençoe.